3 erros na fundação que podem destruir a sua obra. Vou te mostrar um estudo de caso de uma obra lá em Alphaville. Essa fundação ela foi feita sem sondagem no solo e 2 anos depois começou a rachar toda a estrutura. No laudo técnico, precisava de um reforço estrutural na faixa dos 320 mil reais. E todo esse custo poderia ser reduzido se ele tivesse feito uma coisa na obra, que é o que eu vou te falar nesse vídeo de hoje. E para você que não me conhece, meu nome é Bruno, sou engenheiro civil aqui da Territar Projetos e Obras. Trabalhamos tanto com projetos arquitetônicos, complementares, execução de obra, gerenciamento de obra, parte de projeto legal também. Tudo isso a gente faz aqui e complementa a nossa bagagem, o nosso histórico e amplia a nossa visão com relação a cada detalhe em cada fase da obra. Então vamos direto ao ponto. 320 mil reais foi o custo do reforço estrutural para poder ajustar o problema que teve nessa obra em Alphaville. E todo esse custo, ele foi gerado pela falta de um documento. É um único processo que, se tivesse sido feito, evitaria esse custo. Então, não somente nesse vídeo que eu vou estar falando sobre fundação, como demais vídeos, é importante você saber o processo e a importância de cada item no processo para que você não pule. Porque imagina, você está fazendo um bolo e você tira um elemento, o fermento. Já o bolo já vai sair completamente diferente. Então, na construção, é a mesma coisa. Existe o passo a passo, existe ali a receita para evitar problemas. Mas quando você quer fazer com pressa, quando você quer economizar, aí você passa por cima de tudo, tira um elemento ou outro, só que vai fazer falta lá na frente. No caso aqui, é a fundação sem sondagem. Então, solo de argila expansiva não foi identificado. 2 anos depois, rachaduras por toda a estrutura e poderia ter sido evitado com 6 mil reais de sondagem. Você tem noção de que quando a pessoa está pagando 6 mil reais, ela está pensando, eu estou hoje gastando 6 mil reais em um documento que não vai servir para nada, em um estudo de solo que não vai servir para nada. Ela não tem noção que ela está economizando esses 320 mil. Ela só acha que ela está gastando esses 6 mil reais. Ela está vendo hoje, o presente, no caso. Olha esse custo que gera, né? Que gerou só por conta de um problema. 320 mil reais porque não fez uma sondagem de 6 mil reais. E aí você fala assim, o que é sondagem? Talvez você não saiba, então deixa eu falar bem rapidamente. Sondagem é quando você faz um estudo de solo. Você vai com o equipamento, você vai aprofundando, retirando a amostra e vendo ali a resistência do solo enquanto você está cravando o recipiente. É um processo rápido que você, de acordo com a metragem do seu terreno, é importante seguir a norma que pede 2 pontos e aí quanto maior for a área de construção, mais pontos você adiciona. E nesse caso você tem toda a análise. Olha, nessa primeira faixa de solo, o solo é argila, é areia, é silt argiloso, é silt arenoso, existem partículas de pedra, pedregulho, é rocha, às vezes partículas orgânicas, resto de peixe, coisas podres. Em solo de praia tem muito, é muito comum acontecer faixas com esse tipo de problema. Então, a sondagem ela funciona dessa forma. Ela faz essa leitura das faixas de solo e você entrega na mão do projetista estrutural, ele vai levar em consideração a capacidade de resistência do solo com a carga que você está colocando em cima e validar onde que é a melhor faixa de apoiar a sua fundação ou mudar o formato da fundação. Tem diversas formas de executar uma fundação. Então, a falta de sondagem é um erro gigantesco e foi o erro dessa obra aqui. Olha o prejuízo, 320 mil. Mas não temos só esse erro, temos outros. Vamos lá? Então, dos 3 erros, o primeiro foi o que falamos, que é o erro de começar sem sondagem, e é o mais caro desses 3, que ninguém faz a conta. Então, uma média aí de 4 a 8 mil reais, você faz uma sondagem SPT, que é essa famosa sondagem a percussão, e você evita gastos de 60 a 320 mil, que
seriam gastos com reforços estruturais, no caso do Alphaville, 320 mil. Então, exigir laudo de sondagem antes de qualquer projeto de fundação é o básico do básico do básico. Se você fala assim para mim, Bruno, existe a possibilidade de alguém fazer um projeto de fundação sem a sondagem? Existe. Por quê? Existem mapas geológicos que mostram em cada região o tipo de solo. Só que ali é uma informação muito básica, muito genérica. O ideal é fazer a sondagem, porque você sabe exatamente o que tem ali no seu terreno. Não interessa se na rua de baixo o terreno tem pedra, no seu não tem, ou vice-versa. Precisa ter essa sondagem em pelo menos 2 pontos dentro do seu terreno, que é o mínimo de norma que exige, para que você tenha a informação básica. E a gente não tá falando nada de extraordinário, é o básico. Se você for construir um barraco, você deve fazer isso. Então, nesse ponto, faça. Na dúvida, faça. É difícil você, na hora que tá pagando, imaginar esse custo futuro, custo que não apareceu, mas faça, porque isso pode aparecer. É como se você estivesse pagando um seguro, sabe? Você tá pagando o seguro do seu carro, você só sabe o valor que ele tem real quando acontece algum problema, que aí você fala, nossa, eu poderia ter pago 100 mil reais, perdido 100 mil reais e por eu ter seguro ficou 5 mil reais, um exemplo. Esses itens que você não consegue metrificar, porque são problemas que podem acontecer no futuro, é bom já trazer ele pro presente, resolve essa situação, garante que a sua fundação tá bem feita, e aí você dorme em paz e é melhor gastar 4 mil ou até 8 mil. Se fosse no pior cenário da sondagem, no melhor cenário da estrutura, já valeria muito a pena. Se você tivesse pago 8 mil reais na sondagem para não pagar 60 no reforço, já valeria a pena esse exemplo. 320 mil foi algo que realmente extrapolou. Então, o caso real, em Alphaville, obra de 220 metros quadrados, solo de argila expansiva não identificada, fundação superficial cedia e o reforço estrutural, 2 anos após, 320 mil reais. Imagina o dono dessa casa, desse imóvel aqui, olhando para toda essa situação e falando assim, meu Deus, por que eu não fiz sondagem, né? Por que eu fui teimoso? Nesse ponto a gente tem que ficar alerta e é melhor prevenir do que remediar, certo? Vamos seguir. Segundo e terceiro erro, já coloquei aqui de uma forma para ser mais prático, já deixa seu like aqui também, que é importante, ajuda o canal. E claro, compartilha com quem você gostaria de ver ganhando e evitando erros, porque deixar de gastar também é ganhar nesse ponto. Segundo e terceiro erro são mais comuns no dia a dia. Primeiro, copiar a fundação do vizinho. Quem nunca? Quem nunca foi fazer uma casa e aí tava falando com o vizinho falou assim, eu coloquei 2 metros aqui de broca e não rachou não. Então vou fazer a mesma coisa, né? Se você é meu vizinho e você fez, então tá tudo bem. Então terreno lado a lado podem conter solos completamente diferentes. Não é porque tá do lado que... Um exemplo, pensa comigo, você tem um loteamento, aí o seu lote tá aqui bonitinho, você foi uma das primeiras casas a construir e o lote do lado tava meio vazio, tinha um espaço ali que daria para colocar um resto de material, poderia colocar ali um pouquinho de solo, aí outros vizinhos iam, tirava uma terra daqui, um solo dali, e como tava aquele terreno ali sem fazer nada, colocava. Você sabe qual é o tamanho da faixa de aterro não compactado que tem aquele terreno? Você não sabe. Imagina, depois de 10 anos, a pessoa vai construir, às vezes vai conversar com o vizinho nem sabe, porque na época ele nem tava lá, mas tá cheio de aterro aquele terreno, e você nunca vai saber, a não ser que você faça uma sondagem igual eu falei no primeiro erro. Então não adianta você ir lá e falar assim, não, vou repetir a fundação aqui do meu vizinho. Então, caso real, né? Quem copiou do vizinho interveio 18 meses depois, custo de 85 mil. E a regra, cada terreno exige um projeto individual de fundação. Eu tô falando aqui sobre projeto de fundação, eu nem faço projeto de fundação. Eu sou pós-graduado em engenharia de estrutura, mas aqui no escritório eu não presto esse serviço. Mas eu sei que ele é extremamente importante. Extremamente importante. Não dá pra você não fazer. Não dá pra você executar uma casa sem ter projeto estrutural. Tem que ter. Então, nesse segundo caso aqui, o cliente, né, copiou do vizinho e para reparar o dano deu 85 mil. E o terceiro ponto, que ele é ainda mais difícil, porque concreto fora do traço. Então, o pedreiro vai no olho, que é a coisa mais comum que tem, e aí ele acha que, poxa, eu tô precisando aqui de um concreto um pouco mais mole, joga mais água. Agora eu posso pegar aqui um pouco mais seco, aí faz com menos água, só que aí você tinha 2 metros cúbicos de concreto, e aí você concretou, o concreto parou na metade, porque acontece isso. Você tem a broca, aí você colocou o concreto tá muito rígido, ele
ele parou aqui na metade. Aí você vai lá e completa o concreto aqui em cima. E toda essa parte de baixo aqui fica sem nada, fica só o vazio. Então, se você não faz o traço correto do concreto, pode acontecer da sua estaca ela ter sido concretada só um pedaço, não ter concretado tudo. Então, pedreiro no olho reduz a resistência em até 40%. Então, forma retirada antes do tempo de cura mínimo. Isso no caso, quando você tem sapatas ali, precisa estar pelo menos 28 dias, que é o tempo máximo ali que a gente deixa para garantir que a secagem do concreto ela foi bem feita. E como evitar, né? O traço ele vem descrito no projeto. Então, um projeto estrutural ele tem escrito ali o traço que precisa, com a proporção certinha de quanto de areia, quanto de brita, quanto de água, se tem aditivo, se não tem. Então, o projeto ele já traz isso. É um comprometimento permanente, porque imagina, essa estaca ela tá só uma parte concretada. Conforme o tempo vai passando, ela vai descendo e vai descendo e vai descendo. E se você em um ponto do seu imóvel desce 5 centímetros, você consegue criar uma rachadura gigantesca. Então não precisa descer muito. Poucos centímetros que desce já é capaz de gerar trincas, fissuras inevitáveis aí na sua obra. Então é bom ter cuidado com esses 3 pontos. E juntando os 3 cenários, vamos ver como é que fica. Em resumo aqui, erro sem sondagem. Primeiro erro, a consequência, fundação errada para o solo, custo entre 60 e 320 mil. Segundo erro, copiar a fundação do vizinho, recalque diferencial, que é quando um lado desce menos do que o outro, começa a trincar, rachadura. O custo do retrabalho de 85 mil para cima, concreto fora do traço, resistência estrutural comprometida, então não é nem só uma parte, mas todo o concreto, toda a sua casa ela tá com a estrutura comprometida, porque ninguém sabe qual que é a resistência que tem real, e aí o custo é inestimável, porque conforme o tempo vai passando, que vai aparecendo. No começo tá tudo bem, deu 3 anos, apareceu uma rachadura aqui, começou a ceder ali, e aí começa a ter um grande retrabalho, é um retrabalho contínuo, por isso que não tem como estimar um valor fixo, e pode ser diverso, pode ser desde algo muito simples a algo que condene 100% o seu imóvel. Então é importante você levar em consideração esses 3 erros. Os 3 erros juntos podem custar mais do que a obra inteira. Só corrigindo falhas pode passar o custo do terreno e construção. E todo terreno precisa ser sondagem, projeto individual e ART do engenheiro. Não tem como você seguir sem esses 3 pontos. E para você aí que é técnico, faz parte aí da engenharia civil, eu tenho aí uma baita oportunidade para você. Seja em caráter de renda extra ou de renda permanente, eu disponibilizei um curso, o link tá aqui embaixo, que é sobre vistorias de imóveis novos. Sabe quando a pessoa vai comprar um apartamento na planta e ela tem que fazer uma vistoria de recebimento das chaves, que é quando ela vai e faz a vistoria para garantir que todo o apartamento está de acordo com o que ela comprou? Então, em geral, essas pessoas podem ir sozinhas, mas e se ela te contratar para você ir junto? Então, tem todo um planejamento, toda uma estratégia para você vender esse tipo de serviço. Você vai junto com a pessoa, seja com checklist impresso ou com o aplicativo desse checklist que eu disponibilizo no curso também, que é um recurso extraordinário para quem vai fazer vistoria. Você tem a possibilidade de ter ganhos aí pontuais, caso você queira tratar isso como uma renda extra, ou permanente. Eu tenho toda uma estratégia ali de transformar uma vistoria em algo maior. Tem tudo ali estruturado, já está gravado, já está na plataforma. É só clicar, assistir e colocar em prática. Tem desafios práticos lá. Então, para você aí que é um profissional e gostaria de avançar nessa área, está convidado a clicar aqui embaixo e conhecer mais. E se você aí está recebendo o seu imóvel, você não tem nada a ver com profissional, mas você está recebendo seu imóvel, você também pode adquirir apenas o checklist. Existe a versão do curso, que é uma versão para quem vai trabalhar com isso, e a versão só do checklist. Esse checklist é super completo, cada item tem descrito o que você precisa olhar, e aí você pode também fazer essa vistoria aí com muito mais base. Você vai chegar e não simplesmente olhar e falar assim, nossa, que bonito, ou nossa, como está atrasada essa obra. Você pode ir lá, ver item por item e garantir que aquele seu investimento de 300, 400, 500 mil reais ou mais, né? Que apartamento é daí para cima, garantir que seu investimento aí foi entregue da forma correta, tá certo? Então, se você gosta de vídeos assim, que fala sobre finanças, impacto de custos, segue nosso canal, curte esse vídeo e até o próximo.